Oi, professor. Eu sou a Manuela Costa, da 161, e esse é meu vídeo de recuperação de biologia. Eu fiz em forma de mapa mental e coloquei algumas informações a mais no mapa mental, porque eu não vou falar tudo no vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Vou começar falando dos lipídios. Os lipídios são um grupo de biomoléculas orgânicas com estrutura e funções variadas, mas que compartilham uma característica comum, que eles são insolúveis em águas e são solúveis em solventes orgânicos, como éter, álcool, enfim. Eles têm papéis essenciais na estrutura celular, armazenamento de energia e sinalização. Mas voltando a falar sobre bem da estrutura dele, geralmente são compostos por ácidos graxos, álcools e grupos funcionais adicionados, que depende do tipo de lipídio. Ele pode ser classificado em lipídios simples, compostos e derivados. Agora vamos falar das funções dos lipídios. Ele traz armazenamento de energia, que fornece mais que o dobro de energia por grama em comparação com carboidratos armazenados em tecidos adiposos. Ele traz isolamento térmico e proteção, porque a camada de gordura ajuda a manter a temperatura corporal, e assim amortece e protege os órgãos internos. Ele também traz componente estrutural, que é o fosfolipídios, que eles formam a bicamada lipídica da membrana plasmática. Também do colesterol, porque ele confere fluidez e estabilidade à membrana. Também traz função hormonal e sinalização, que é esteroides como hormônios sexuais e corticosteroides, que são derivados de lipídios. Sobre os hormônios sexuais, é mais estrogênio e testosterona. Alguns lipídios atuam como mensageiros celulares. E ele também traz, a função dele também é fazer transporte de vitaminas. As vitaminas A, D, E e K, porque depende do lipídio para ser absorvido e transportado no organismo. Os tipos de biomoléculas lipídicas, eu vou citar alguns exemplos, que é o glicerídeos, fosfolipídios, esteroides, ceras, glicolipídios e vitaminas lipossolúveis. E também a importância fisiológica dos lipídios porque eles exercem funções vitais para o funcionamento do organismo, que as principais é reserva de energia, isolamento térmico, proteção mecânica, composição das membranas celulares e produção de hormônios, transporte de vitaminas e sinalização celular. Isso tudo é muito importante. Vamos falar agora da estrutura das proteínas. As proteínas são macromoléculas formadas por cadeias de aminoácidos unidas por ligações peptídicas. São as biomoléculas mais versáteis e complexas do organismo. Dos níveis de estrutura da proteína é primária, secundária, terciária e quaternária. As funções das proteínas. As proteínas participam de praticamente todas as funções celulares. E as principais é enzimática, que aceleram reações químicas, estrutural, que formam tecidos, transporte, que transportam substâncias, defesa, eles atuam no sistema imunológico, hormonal, regulam processos metabólicos, contrátil, movimento muscular, armazenamento, armazenam substâncias, por exemplo, ferro, sinalização celular, porque é comunicação entre células. Agora, os tipos de biomoléculas proteicas. Elas podem ser classificadas de diferente forma, né? Por exemplo, proteína simples, que é formada por apenas um aminoácido, conjugada, que é associada a outros grupos não proteicos, tipo hemoglobina. Quanto à forma, né? Fibrosas, globulares, e dentro dessas entra outros assuntos que muito importante. Agora, falando da importância fisiológica das proteínas, que elas são essenciais para a vida, elas atuam em praticamente todo o processo. Por exemplo, crescimento e manutenção dos tecidos, produção de enzimas e hormônios, defesa do organismo, transporte de substâncias, movimento corporal, regulação da expressão gênica, equilíbrio de líquidos e pH. Falando agora dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas por nucleotídeos, que são duas unidades básicas.
Cada nucleotídeo é composto por 3 partes: o grupo fosfato, pentose, ribose, dexorribose e base nitrogenada, que é purinas, primidinas. Os nucleotídeos se ligam entre si por ligações de fosfodiéster, formando longas cadeias. Tipos de ácidos nucleicos: DNA, que é aquele ácido desribonucleico, que tem pentose, que é dexorribose. A base é adenina, timina, citosina e guanina. A estrutura é fita dupla em hélice, dupla hélice, que ela é antiparalela. E a função principal é armazenar e transmitir informação genética. Temos o RNA, que é o ácido ribonucleico, que a pentose é ribose e a base é adenina, uracila, citosina e guanina. E a estrutura é fita simples e a função principal é atuar na síntese de proteínas usando as informações do DNA. Os tipos de biomoléculas nucleicas é no DNA, que é apenas um tipo com função genética e hereditária, só porque no RNA existem 3 tipos, que é o mensageiro, o transportador e o ribossômico. O mensageiro leva a informação do DNA até os ribossomos. O transportador transporta aminoácidos até o ribossomo durante a tradução. E o ribossômico, componente estrutural dos ribossomos, onde ocorre a síntese de proteína. A importância fisiológica dos ácidos nucleicos é porque eles são vitais para a vida. Suas principais funções fisiológicas são armazenamento da informação genética, transmissão hereditária, controle da síntese de proteínas, regulação de atividades celulares e evolução e diversidade biológica. Agora falando de carboidratos, são biomoléculas que fornecem energia e suporte estrutural. Elas se dividem em monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Os carboidratos são feitos de carbono, hidrogênio e ele é na proporção de 1:2:1. Carboidratos são quebrados em glicose, que entram nas células e mitocôndrias, que produzirão ATP. O excesso de glicose é armazenado como glicogênio no fígado e músculos ou convertido em gordura. Celulose fornece rigidez às paredes celulares das plantas, embora não seja digerida. A celulose contribui para o crescimento de uma microbiota intestinal saudável. O cérebro humano consome cerca de 130 gramas de glicose por dia. O caso é muita. E os carboidratos complexos, como grãos integrais, frutas e vegetais, eles contêm fibras, vitaminas que promovem saciedade e saúde metabólica. Ou seja, a gente não precisa ficar se enchendo de açúcar e gordura.